Os celtas. O mundo dos celtas era um mundo de contrastes incríveis. Este povo de guerreiros sentia-se atraído pelas batalhas, mas também produzia arte muito sofisticada e bonita, altamente valorizada numa sociedade que prezava as coisas boas da vida. Mas também tinha um lado obscuro, pois a sua religião era bárbara e brutal. Existia o culto do sacrifício humano e, durante as batalhas, as cabeças dos inimigos eram trazidas para casa e penduradas como triunfo dos guerreiros vitoriosos. A morte não era temida pelos celtas e foi da preparação para a vida além da morte que sobreviveram as maiores relíquias. A tradição fúnebre dos celtas conta-nos muito sobre a herança de um povo que viveu há 3000 anos. Esta é uma história acerca de um povo misterioso, cujas relíquias são poucas, mas cujas ressonâncias se sentem ainda hoje. É uma viagem ao mundo de beleza, mas também de grande terror. No século IV a.C., o escritor grego Éfros afirmou que existiam 4 povos bárbaros no planeta Terra. Em África existiam os líbios, a Oriente, os persas, nos Balcãs europeus, os citas. Finalmente, no noroeste da Europa, vivia um povo a que Éfros chamou Celtae, celtas. Eram guerreiros, um povo tribal que para os sofisticados gregos parecia primitivo. Não tinham uma arquitetura elaborada, a organização política baseava-se na tribo, desconhecia a escrita, e a religião, por vezes, era macabra. Mas a forma de vida catalogada como bárbara por Éfros sobreviveria durante mais tempo do que a Grécia Antiga e deixaria marcas na cultura europeia até aos dias de hoje. Há tendência para dizer, devido às provas arqueológicas da passagem dos celtas pela Europa, que estes homens foram os primeiros europeus, mas isso de variadas formas é usar o passado para promover uma imagem de identidade europeia. Isto é uma ideia atual que no passado as pessoas não teriam necessariamente compreendido. Não quer dizer que não devemos tentar fazê-lo, tentar mostrar que no passado houve algumas semelhanças e alguns elos de ligação. Os celtas contribuíram mais para a história da Europa do que nós imaginamos. Gosto de pensar neles como os primeiros europeus. Gosto da ideia de que a comunidade europeia já existia nessa época, talvez mesmo no século V a.C. Digo isto porque, embora tenhamos uma imensa diversidade regional entre antigas regiões da Europa celta, tal como na Europa atual, havia uma espécie de modernidade, de cosmovisão, de visão do mundo, diferente do mundo clássico, suficientemente diferente para que os escritores gregos e romanos dissessem: nós pertencemos ao mundo mediterrâneo. Estes são os celtas. Muitos escritores clássicos fizeram referências aos celtas, mas só no século XIX é que as escavações começaram a revelar mais pormenores da história celta. Em Olstad, na Áustria, e em Laten, na Suíça, escavações arqueológicas desvendaram inúmeros artefatos datados da primeira metade do primeiro milénio antes de Cristo. Entre os objetos encontrados, havia espadas, lanças, escudos e outros instrumentos de guerra, armas fabricadas por mestres da metalurgia da Idade do Ferro. Este foi o local de nascimento dos chamados bárbaros, descritos por Éfros. A arqueologia começava a desvendar a sua história e os seus tesouros. Por toda a Europa, foram descobertos objetos antigos fabulosos, entre eles taças e enormes vasos. Também havia milhares de esculturas, espelhos e caldeirões de bronze. E havia grandes tesouros de joalharia, muitos deles em ouro. Os ourivos celtas possuíam capacidades incríveis. Eu gosto muito de joalharia, em parte devido às suas cores e brilhos, mas também devido aos seus desenhos confusos e complexos. Quando pensamos na arte e na joalharia celtas, temos de reconhecer que mudou muito ao longo dos tempos. Por isso, uma peça do ano 500 a.C. seria muito diferente de uma peça fabricada por altura do nascimento de Cristo. Mas muitas vezes pensamos que as características principais são os desenhos abstratos, curvos e os lineares, mostrando imagens em rodopio. Mas a origem dessas características vem do mundo clássico. Os celtas importaram muitos objetos da Itália e da Grécia, sendo esses objetos decorados com um estilo muito formal. Depois ocorreu uma grande fusão entre os desenhos formais e os desenhos indígenas celtas, nascendo uma nova imagem. Muitos destes objetos foram descobertos em túmulos. Um desses túmulos foi o da princesa de Vy, uma mulher celta cuja tribo vivia perto da atual cidade francesa Vy durante o século V a.C. O seu túmulo foi escavado em 1953. Entre os tesouros enterrados com o corpo, estava um exemplo do objeto da joalharia mais celta, um objeto que foi descoberto no século V. Um objeto feito de meio quilo de ouro puro. Também lá estava um enorme jarro de vinho, um cráter. Feito de bronze, continua a ser o maior exemplo desse tipo de vaso alguma vez encontrado na Europa. Tem quase 1,5 metro de altura e dominava a câmara funerária onde esteve escondido durante 2500 anos. Outro túmulo importante foi encontrado em Otzdorf, na Alemanha. Aberto em 1978, o seu conteúdo sobreviveu intacto desde o ano 530 a.C. Num dos lados do túmulo, estava o corpo de um príncipe celta em cima de um canapé de bronze. Em frente dele, estava outro jarro enorme. Típico era também o carro fúnebre colocado do lado esquerdo do túmulo de Otzdorf,
onde estavam guardadas algumas facas e um machado, assim como pratos e taças de bronze. Tal como o caldeirão, podem ter sido usados nos banquetes que precediam os funerais dos príncipes. Esses banquetes eram acontecimentos muito importantes. O príncipe de Otzdorf era com certeza um homem importante, pois prepararam-lhe cuidadosamente o túmulo. Penso que os celtas costumavam enterrar objetos valiosos no solo, na água ou nos pântanos como presentes para os deuses. A crença de que quanto maior fosse o presente, maior seria a benção aumentou com o resultado desse presente. Então, tinham a tradição de levar objetos como espadas, lanças, escudos, tanques e outras coisas desse género, além de joalharia de ouro, e depositá-los como sacrifício, retirando-os de circulação, oferecendo-os aos deuses na esperança de uma benção. O mesmo tipo de argumento pode ser aplicado quando as pessoas enterram coisas junto aos corpos. São as pessoas que ficam a lamentar a morte de alguém que tem de lidar com o mundo. O mundo mudou e, muitas vezes, fazem definindo o falecido. Esta mulher era muito importante, pode ter sido uma tia muito amada. Tentamos mostrar o nosso respeito por essa importância oferecendo um presente à pessoa para que o leve para o outro mundo ou para que a ajude a passar para o outro mundo. Por isso, oferecer coisas é muito importante para servir de contacto entre os vivos e os mortos e entre os vivos e os seus deuses. As sepulturas escavadas revelaram muito acerca da forma de vida celta. Agora podemos ter a certeza de que os celtas faziam inúmeras trocas com os gregos e com os romanos. O famoso cráter, encontrado em Evia, foi fabricado por um artesão grego. Os comerciantes celtas adquiriram objetos como este em troca dos seus produtos, criando uma ligação entre os chamados bárbaros e as maiores civilizações da época. Os registros escritos dos gregos e dos romanos fornecem-nos uma fonte valiosa de informação acerca dos seus vizinhos do norte. Esses registros descrevem uma aldeia com uma sociedade tribal, mas com uma estrutura social firme. Na base da sociedade encontrava-se a plebe, constituída principalmente por agricultores, mas também por comerciantes e artesãos. No topo da escala encontravam-se os reis. Entre ambas as classes, situava-se a classe dos nobres. Esta incluía os sacerdotes e os homens que marcaram o estilo de vida celta, os guerreiros. As palavras do escritor romano Estrabão fornecem o melhor relato contemporâneo do amor e da luta celta. Escrevendo durante a vida de Cristo, descreveu a natureza belicosa dos celtas. O povo inteiro é louco por guerra. Tem um espírito elevado e é rápido a combater. Quando são provocados, reúnem rapidamente os seus exércitos. Estrabão não exagerou. Outros escritores clássicos descreveram este povo como sendo obcecado pelas batalhas. O elevado número de armas celtas até agora descobertas parece confirmar essas opiniões. Para o guerreiro celta, o combate era tudo. Por vezes, podia ser uma simples luta entre dois homens da mesma tribo. Outras vezes, tribos inteiras de guerreiros lutavam entre si em guerra aberta, atacando em linha, sendo apoiados por cavaleiros treinados no ramo militar que os celtas dominavam, a luta com carros puxados por cavalos. O próprio Júlio César louvou as habilidades dos celtas condutores de carros que enfrentou a Inglaterra em 55 a.C. Eles combinam a mobilidade da cavalaria com a solidez da infantaria em batalha. E os bretões tornaram-se tão hábeis que conseguem mesmo controlar cavalos a galope em precipícios e em perigosas inclinações, abrandando-os e controlando-os muito rapidamente. Uma das coisas que os autores clássicos gregos e romanos escreveram muitas vezes foi que os celtas eram um povo obliquoso, quase obcecado com a guerra. Acho que temos de nos tentar colocar noutra posição e pensar que os gregos e os romanos entraram muitas vezes em contato com os povos celtas, quer quando estavam a defender a Itália e parte da Turquia nas invasões celtas, quer quando viam esses guerreiros celtas utilizados como mercenários por outras potências mediterrânicas. Por isso, só temos um ponto de vista disponível que diz que os celtas eram obliquosos. Estamos a lidar com uma sociedade muito heroica e individualista, onde cada guerreiro tinha um enorme orgulho na sua bravura, por isso eram grandes, eram caçadores e provavelmente pintavam o corpo. Tinham armas maravilhosas, espadas, escudos e lanças. Cada guerreiro queria alcançar a maior glória possível, não apenas para esta vida, mas também para a vida além-morte. Então, estamos a lidar com a imensa valentia e a partir dos relatos romanos temos conhecimento das batalhas com os celtas. Eles consideravam os celtas extremamente assustadores, pois eram muito barulhentos, ostentadores, palhafatosos e muito maiores do que os romanos. Tinham quase o dobro da altura dos romanos, que eram um povo bastante baixo. Então, ao ver os celtas a gritar e fazer barulho, com as trombetas de guerra, com os escudos e com as lanças, qualquer pessoa teria uma visão assustadora. E existem algumas descrições gráficas maravilhosas do receio que os romanos tinham ao ver estes enormes bárbaros louros e com pinturas de guerra. A sociedade celta era extremamente estruturada. No topo, encontrava-se a nobreza e o orgulho da nobreza era a sua destreza militar. Então, a guerra possuía um enorme estatuto cultural, pois ser guerreiro era uma das qualidades mais prestigiadas que um homem poderia ter.
A guerra era extremamente ritualista, envolta em tabus, costumes, tradições e muita cerimónia. Penso que, de certa forma, a guerra era importante. Temos inúmeras armas, como vestígios arqueológicos. Escavamos 45 locais, o que significa que se tratava de uma sociedade muito instável, pelo menos no final do período celta da Idade do Ferro. Mas também era uma nação de agricultores que viveu no final do período pré-romano da Idade do Ferro. Viviam em cidades, viviam em aldeias e cultivavam. Por isso, a guerra fazia parte da sociedade celta, mas não era, de forma alguma, tudo. Penso que temos de tentar encontrar uma imagem completa de tudo o que se passava. Não podemos apenas dar ouvidos aos escritores clássicos. Quando Júlio César deparou com a estratégia de guerra dos bretões de utilizar carros de combate, a capacidade bélica das tribos celtas já tinha sido testemunhada por toda a Europa. A partir do século V, os celtas começaram a sair do seu território na Europa Central, passando por Itália e Espanha. Mudaram-se também para norte, para a atual Dinamarca, e devastaram o sudeste, os Balcãs. Este período marca também a provável chegada dos celtas às Ilhas Britânicas. Foi uma enorme expansão territorial. Muitas das provas que temos acerca dos antigos celtas devem-se aos antigos escritores gregos e romanos que descreviam muitas vezes as migrações do povo celta. É muito difícil perceber como funcionavam. Podemos pensar que a enorme taxa de crescimento populacional fosse uma boa razão para que as pessoas se mudassem. Além disso, alguns escritores antigos diziam que eles decidiram abandonar o seu território porque não havia espaço suficiente. Outros escritores afirmam que os celtas abandonaram o seu território em busca de pilhagens e de glória, saqueando o mundo clássico. Mas quando observamos as provas arqueológicas, temos de compreender o que encontramos no chão e perguntar se o alastramento desses objetos e dessas ideias ocorreu devido à migração ou se ocorreu devido à troca comercial pacífica. Por isso, atualmente, como arqueólogos, temos de ser muito cuidadosos ao interpretar os vestígios antigos. Se nos limitássemos a seguir o que os escritores antigos nos disseram, estaríamos convencidos de que era um grupo de guerreiros em busca de terra e de pilhagem. Mas penso que o alastramento dos objetos e das ideias foi muito mais pacífico e é muito difícil distingui-los. Em 386 a.C., os celtas estiveram à beira da sua maior vitória de todas. Nesse ano, a tribo Senón atacou a extremamente influente República de Roma. Na Batalha do Rio Alia, os celtas saíram vitoriosos e Brennus liderou os seus homens até à Cidade Eterna, exigindo um resgate de 1000 libras em ouro que os romanos não poderiam recusar. Quando se queixaram de que Brennus estava a usar escalas falsificadas para pesar o ouro, o líder celta colocou simplesmente a sua espada em cima da balança, aumentando o pagamento. Foi o melhor momento celta. Para os romanos, os acontecimentos de 386 a.C. foram um desastre, mas a República sobreviveu. Os celtas estavam interessados em riqueza, não na construção de um império. Após um século de pilhagens, que os levou até a Ásia Menor, a maré começou a mudar. No século I a.C., os celtas do interior europeu foram empurrados para a Gália, pressionados pelos romanos a sul e pelas tribos germânicas a leste. Pouco tempo depois, as tribos da Gália unir-se-iam contra Roma, numa tentativa desesperada para manter o seu estilo de vida. Do outro lado, o Canal da Mancha, as tribos das Ilhas Britânicas foram poupadas da ameaça romana durante algum tempo, mas a guerra continuava a ser um acontecimento regular. Ao longo da história celta, o combate foi o método normal para decidir disputas, independentemente da sua importância. Por isso, muitas comunidades adotaram estratégias de defesa para complementar a sua força ofensiva, construindo fortalezas em cima de colinas. Estas fortalezas eram os castros, fortalezas onde as tribos se podiam esconder em caso de ataque. Uma fortaleza típica era construída num local com uma visão agradável, normalmente num plano alto. Depois era construído um poderoso sistema de defesa. O desenho comum de uma fortaleza incluía um sistema concêntrico de trincheiras e fossos. Esses locais eram usados como esconderijo em caso de perigo. Mas à medida que os séculos passaram, essas fortalezas evoluíram e transformaram-se em locais de encontro habituais da comunidade tribal. Em locais como este, os celtas adotaram um estilo de vida mais cidadino. No século I a.C., começaram a emergir os primeiros centros urbanos celtas, o Usupida. Uma das coisas sobre a qual os arqueólogos têm discutido nos últimos 20 anos é até onde eram estas Opida, parecidas com cidades. E uma das razões pela qual a discussão continuou foi o facto de os escritores antigos nunca nos terem explicado realmente o que significava Oppidum. Então assumiu-se que as Oppida fossem cidades, fossem o equivalente às cidades romanas, mas gradualmente percebemos que não eram tão estruturadas como os locais romanos. Esses locais pareciam ser áreas onde as pessoas se reuniam para praticar determinadas atividades, como, por exemplo, para que os comerciantes fabricassem determinados objetos, pois foram áreas onde encontramos muitas provas de manufatura e de comércio. Encontramos moedas que foram introduzidas e usadas pela primeira vez como dinheiro nesses locais. Encontramos provas de comércio com o mundo clássico,
mas até há alguns anos pensávamos que tinha sido principalmente o comércio com os romanos que levaram ao desenvolvimento desses locais, tornando-se quase cidades. Agora, particularmente em locais como Bavária ou República Checa, observamos que as ópida apareceram antes das primeiras provas de comércio como o mundo romano, por isso é um processo que parece ter tido início dentro da sociedade. O estilo de vida cada vez mais urbanizado, adotado por muitas comunidades celtas, não afetou o estilo tradicional. Os guerreiros continuaram a ser os heróis das tribos e as histórias de muitos campeões de luta foram mantidas pelos bardos, faziam parte da nobreza alta. Os bardos eram os historiadores dos povos celtas. A sua responsabilidade era a de aprender a literatura poética transmitida de geração em geração dentro de cada tribo. Esses poemas épicos contavam os feitos heróicos de grandes guerreiros e reis do passado. Além disso, os seus recitais desempenhavam um papel muito importante nos banquetes públicos que se realizavam em todas as comunidades celtas. Como os celtas eram um povo analfabeto, os poemas tinham de ser decorados. Depois disso, o bardo desempenhava um papel vital na manutenção da identidade cultural de cada tribo. Os bardos eram muito importantes para a sociedade celta. Podiam provavelmente ser comparados aos druidas, tendo um papel especial na declamação de poemas. Estamos a falar de uma sociedade que até ao final do período romano e provavelmente depois, não dominava a escrita. Por isso, os bardos eram uma forma maravilhosa de transmitir as notícias e de louvar os reis. Viajavam de corte em corte, transmitindo notícias, recitando poemas épicos, falando das vitórias e de quão maravilhoso era o chefe tribal. Além disso, também eram os guardiões da memória. Eram eles que mantinham as tradições orais, por isso, de certa forma, eram os guardiões da memória e da tradição, transformando-se no próprio espírito da tribo ou da colónia. Os bardos faziam parte do clero da sociedade celta, mas não eram os únicos a desfrutar desse estatuto. A par com os bardos, estavam os druidas, homens que agiam como juízes e advogados e que também mantinham o conhecimento intelectual da tribo. Sabemos que muitos druidas alcançaram o estatuto e um conhecimento elevado nas áreas da matemática e da astronomia. Além disso, também oficiavam cerimónias religiosas, mas esses rituais faziam parte da responsabilidade do terceiro elemento do clero celta, os profetas. A existência de uma classe de profetas profissionais dá-nos uma visão imediata da vida espiritual celta. Para os investigadores mais atuais, pode ser um assunto muito difícil de tratar. As práticas religiosas celtas variavam de região para região. Tribos diferentes adoravam deuses diferentes e realizavam rituais diferentes. Mas mesmo assim, podemos identificar algumas características comuns das crenças celtas. Havia deuses masculinos e femininos. As divindades femininas representavam aspectos de uma deusa suprema. Os deuses masculinos estavam mais preocupados com os assuntos diários da tribo, tal como o importante tema da guerra. Entre os deuses celtas mais famosos encontramos Leg, que se acreditava estar associado às artes, e Cernunnos, um ser com os chifres que tratava das árvores da floresta. As próprias árvores eram sagradas para os celtas. Além delas, também eram considerados divinos os animais como o touro, o veado e o cão de caça, sendo o javali o mais sagrado. Muitas escavações descobriram sepulturas celtas com carcaças de javali deitadas ao lado do cadáver, servindo talvez para transmitir ao falecido o poder sagrado do animal depois da morte. Os celtas também viam uma dimensão espiritual na água. Pensavam que a água potável tinha poderes curativos. Os poços eram locais de cerimónia onde se depositavam tesouros como ofertas para os deuses. A prática atual de se lançar moedas para dentro dos poços inspirou-se diretamente neste ritual antigo. O sistema de crenças celta é muito complexo e temos provas arqueológicas disso. Estamos a falar de uma sociedade politeísta que acreditava na existência de espíritos em todo o lado, em todas as correntes, em todos os rios, em todos os pântanos e em todas as montanhas. Então, os deuses guiavam todos os aspectos da vida celta e tinham de ser sempre apreciados, adorados e apaziguados. Penso que o sistema de crenças nuclear, penso que nos é muito difícil reconstruí-lo, pois as nossas provas são muito fragmentárias. Mas penso que o centro era o santuário do mundo natural, a necessidade de preservá-lo. Então, podemos pensar nos celtas como o primeiro movimento ambientalista. O facto dos lagos e dos rios serem extremamente importantes, encarados como passagens entre este mundo e o outro, leva-nos a olhar para os sacerdotes como xamãs, que lá estavam para servir de ligação entre o mundo terreno e espiritual, movendo-se entre ambos. Neste sistema de crenças, os animais e as plantas também eram sagrados, por isso, por vezes, existiam deuses associados a animais, devido à força, à beleza ou à velocidade de um animal em particular. Era um sistema de crenças muito fragmentado e provavelmente pouco estruturado. Muitos escritores clássicos descreveram a natureza diversificada da religião celta. No século I a.C., o romano Diodorus Siculus mencionou um fenómeno que revelou um lado mais obscuro do sistema de crenças celta, o chamado culto da cabeça humana. Uma das descobertas mais interessantes acerca dos celtas, realizada há muito tempo nas escavações do sul de França,
foram as colunas que atualmente acreditamos terem pertencido a templos. Dentro dessas colunas havia nichos e dentro de cada nicho estava um crânio humano. Isso pode ser relacionado com algumas das provas que temos, fornecidas por escritores romanos antigos, que indicam que os celtas colecionavam cabeças, eles decapitavam as suas vítimas de guerra e traziam os crânios para casa. Estas cabeças das vítimas de guerra eram certamente dedicadas aos deuses. A cabeça humana era obviamente muito importante para os celtas como símbolo. Não gostaria de ir tão longe e afirmar que existia um culto da cabeça humana, mas segundo testemunhos da literatura e provas arqueológicas, é óbvio que as cabeças humanas tinham algum significado, tinham alguma importância. As cabeças eram vistas como uma base de entendimento, como uma forma de identidade. Logo, os deuses poderiam ser representados apenas em forma de cabeça. Então, claramente os troféus em forma de cabeça humana eram muito importantes para o próprio estatuto de guerreiro. Dentro das tribos celtas, os rituais sagrados eram da responsabilidade dos profetas, eram eles que deviam realizar os sacrifícios. Normalmente, matavam um animal, examinando depois as vísceras em busca de sinais de profecias. Mas, por vezes, o objeto de sacrifício não era um animal. Para os celtas, a vida de uma pessoa estava sujeita à vontade dos deuses. Se sentissem que os deuses estavam por qualquer motivo insatisfeitos, tinham de ser apaziguados através do sacrifício humano. Em circunstâncias normais, as vítimas eram criminosos, mas nem sempre. Muitas vezes foram assassinados inocentes durante os rituais. No século I a.C., Júlio César descreveu uma forma ainda mais extrema de sacrifício humano celta. Algumas tribos têm imagens colossais feitas em vime, cheias de homens vivos, que são depois incendiadas, queimando as vítimas até à morte. Acredito que Júlio César estava a dizer a verdade. Temos provas de sacrifícios humanos liberados encontradas em escavações arqueológicas. Além disso, também encontramos provas de registros arqueológicos de grande parte das outras coisas que ele disse. Só não sei com que regularidade aconteciam e onde aconteciam. Podiam ser apenas realizados por algumas tribos da Gália, a zona de que ele falou, mas penso que podemos deduzir que era o mais correto para certos locais, pois, embora fosse horrível, era assim que as coisas aconteciam entre os povos celtas da Idade do Ferro. Normalmente, os sacrifícios com fogo não deixam provas arqueológicas, mas, de forma interessante, começam a aparecer vestígios arqueológicos que apontam para a realização desse tipo de rituais. Por exemplo, recentemente foi descoberta uma vala no antigo povoado austríaco chamado Leondin, que parecia ser uma antiga fogueira, sobre a qual as pessoas eram suspensas e incendiadas. Encontramos vestígios de corpos carbonizados no fundo da vala. Estamos a falar de algo que terá acontecido provavelmente no ano 150 a.C. e de vítimas que sofriam todas da mesma deformidade congénita do maxilar que as impedia de falar. Por isso estamos a falar de uma seleção de vítimas, e essa seleção de vítimas com deficiências é algo que podemos provar com os corpos carbonizados das vítimas sacrificadas. Mas esses sacrifícios com fogo parecem ser o mais próximo que estaremos do nosso homem de vime. Podemos nunca vir a saber ao certo se a descrição de Júlio César do homem de vime se referia a uma prática autêntica. Mas não há dúvida de que o seu trabalho literário nos fornece inúmeras informações. Tal como muitos outros escritores romanos, César também se interessava por uma característica menos sinistra do estilo de vida celta, uma muito famosa em Roma, os banquetes. Muitas fontes clássicas contam o entusiasmo celta pelos banquetes públicos e descrevem o consumo de enormes quantidades de comida e principalmente de bebida. O jarro mais famoso encontrado na sepultura em Vi teria sido cheio com vinho durante um desses acontecimentos, tendo uma capacidade de 1100 litros. Vezes sem conta, os escritores clássicos ficaram maravilhados com a capacidade dos celtas de tolerância à bebida durante os grandiosos banquetes. Mas sabemos que os banquetes também tinham uma função social vital, reunia toda a comunidade. Os bardos recitavam poemas inspirados em grandes figuras tribais do passado. Era uma altura em que podiam ser discutidos assuntos políticos da tribo e em que os guerreiros podiam provar as suas capacidades. O grande escritor grego, Posidónio, contou que o melhor pedaço de carne era comido pelo guerreiro que se considerasse o melhor de todos. Se um dos seus companheiros quisesse esse pedaço de carne, ocorreria uma luta até à morte. O derrame de sangue era uma característica habitual dos famosos banquetes celtas. As provas arqueológicas e literárias sugerem que os banquetes eram um dos acontecimentos centrais da vida celta, com uma dimensão social e religiosa. Estamos a falar de uma sociedade hierarquizada em que apenas os nobres tinham algo a dizer em relação ao que se passava. Mas as provas sugerem que os banquetes eram realizados em épocas festivas, alturas em que as pessoas se reuniam e falavam acerca de assuntos políticos ou sociais. Era um meio para unir a sociedade, mas também um meio para partilhar comida entre os humanos e os deuses. As pessoas comiam e os deuses também comiam. Havia enormes travessas maravilhosas, claramente fabricadas para alimentar 40 pessoas de cada vez, e enormes jarros com cerveja, sumo ou vinho, que eram, provavelmente, passados de boca em boca durante estes festivais.
Por isso, era uma parte integrante da vida, um meio para discutir alguns assuntos, talvez para falar de táticas de combate, tratados ou coisas desse tipo. Os banquetes misturavam seriedade com entretenimento. O banquete pode ser encarado como uma das características mais apelativas da vida celta. Os escritores romanos, em particular, entusiasmavam-se com as suas descrições. Mas os romanos não deixavam que os sentimentos interferissem com a política. Foram os romanos que trouxeram um fim à cultura celta do interior europeu. No ano 58 a.C., as legiões de Júlio César invadiram as terras celtas da Gália. 5 anos mais tarde, já tinha conquistado grande parte do território da Gália. Mas os celtas não desistiram e começaram a formar uma revolta estupenda. Durante a primavera do ano 52 a.C., as várias comunidades da Gália conseguiram unir-se sob a liderança de Vercingetorix, um jovem da tribo Averniane. Nas semanas que se seguiram, Vercingetorix dirigiu um exército enorme contra César e contra os romanos. Os celtas estavam a lutar em conjunto pela sua sobrevivência. Por fim, os seus esforços não tiveram sucessos, mas Vercingetorix conseguiu derrotar César na Batalha de Gergóvia. Se ele tivesse adotado uma tática diferente para a batalha seguinte, em Alésia, os romanos poderiam ter sido expulsos da Gália. Foi um dos maiores confrontos da antiguidade. Vercingetorix acampou com 80.000 dos seus melhores homens no planalto de Alésia, enquanto a sua cavalaria se dirigiu para a Gália para reunir mais guerreiros. Inspirado pela vitória em Gergóvia, o líder celta preparou-se secretamente para lutar contra o romano mais famoso. Mas César provou a sua capacidade para conter a guerra. Em redor da posição de Vercingetorix, ordenou a construção de obstáculos. Estas valas, torres e trincheiras impediram que os rebeldes saíssem de lá. Depois, os romanos construíram uma segunda fortaleza para se protegerem dos ataques vindos do exterior. Tinha 16 km de comprimento e resultou. Quando o exército celta chegou, tinha cerca de 250.000 homens, mas não conseguiu entrar. Após 3 bravas tentativas para libertar o líder, a força de ataque desistiu e Vercingetorix rendeu-se. Depois disso, foi levado para Roma e exibido num desfile triunfal, sendo mais tarde estrangulado durante um ritual. A sua revolta falhara. Vercingetorix pode nunca ter conseguido derrotar o exército romano, uma máquina de guerra temível, o melhor da sua época, temido por todo o mundo, mas foi um general com muitas capacidades e muito cuidadoso. É importante que nos recordemos de que os habitantes da Gália lutavam como aliados e como mercenários pelos romanos há muitos anos. Por isso, os seus conhecimentos das táticas que os romanos usavam eram muito bons. Ele teve uma oportunidade. Se aproveitou ou não, não sabemos, mas isto faz parte do interesse da história, o que poderia ter acontecido. Penso que na mitologia celta, Vercingetorix representa com o passar dos anos a última marca da revolta celta. Foi a última grande batalha e uma de veras impressionante. Os historiadores dizem que talvez Vercingetorix não fosse um guerreiro celta predisposto a toda a coragem, impetuosidade e falta de planeamento que caracterizavam a guerra celta. Na verdade, pode ter tido mais sucesso contra César. Mas uma das características da guerra celta eram os heróis individuais. Havia muito combate de homem contra homem, mas pouco planeamento antecipado. Não era uma guerra estratégica. Todos os tipos de revolta celta realizadas ao estilo tradicional celta estavam destinadas a falhar. Com a derrota de Vercingetorix, iniciou-se a romanização da Gália e os celtas foram confinados às Ilhas Britânicas. No século seguinte, estas também receberam a atenção das legiões. No ano 43, os romanos chegaram à costa britânica. Pouco tempo depois, já controlavam grande parte do território britânico. Tal como na Gália, não conseguiram sem luta. No ano 60 DC, rebentou outra revolta celta. Uma tentativa final para expulsar os invasores romanos. Mais uma vez, os celtas conseguiram unir forças sob um único líder. Desta vez, Boudica dos Iceni, uma rainha guerreira. Era possível para as mulheres celtas alcançarem estatutos elevados. Tal como podemos ver nos relatos dos escritores clássicos que falam de Boudica entre os Iceni. E o facto de ela ter conseguido chegar onde chegou, o facto disso ser possível, mostra-nos algo acerca da sociedade, embora não fosse comum. Além disso, o escritor romano Tadisus afirmou, colocando as palavras na boca de Boudica: nós, os bretões, estamos habituados a ter mulheres como comandantes militares. No mundo grego e romano, isso não era assim. As mulheres não percebiam cidadania e tinham poucos direitos, além daqueles impostos pelo marido ou pelo pai. Isto no mundo grego e romano. Eles encaravam a elevação da mulher como apenas mais um exemplo de barbaridade e diferença. Eles são diferentes de nós. Reparem, eles praticam sacrifícios humanos. Reparem, eles têm mulheres em locais de comando. Era este o tipo de comentários que faziam. O que podem fazer são completamente bárbaros. O que se pode esperar de pessoas que colecionam cabeças,
que realizam sacrifícios humanos e que têm mulheres em postos de comando. São intoleráveis. Diodorus Siculus descreveu a forma como as mulheres celtas se pareciam com os homens, no que dizia respeito à estatura e à coragem. No ano 60 DC, a rainha Boudica provou liderando a última revolta britânica contra os romanos. Começou bem. O exército venceu várias batalhas no sudeste de Inglaterra, mas os seus rebeldes britânicos encontraram um oponente à altura num local ainda hoje desconhecido, no centro de Inglaterra. A melhor organização das tropas romanas provou ser decisiva durante uma batalha muito feroz. Pouco depois, a rainha Boudica suicidou-se e a Grã-Bretanha tornou-se uma província romana. Mas a morte de Boudica não marcou a extinção dos celtas. Os romanos não conquistaram todas as ilhas britânicas. As terras altas e as ilhas escocesas permaneceram nas mãos dos nativos e os romanos nunca enviaram legiões para a Irlanda. Aí, principalmente, continuou a existir um antigo estilo de vida. À medida que Roma harmonizou o continente europeu, os celtas irlandeses continuaram a lutar, a festejar e a ouvir poesia declamada pelos bardos. Só no século V d.C. é que chegou uma nova força para ameaçar o antigo estilo de vida celta. Mas não foi um exército invasor, foi uma nova religião. O cristianismo foi introduzido na Irlanda por um homem chamado Patrício, que mais tarde se tornou o patrono da ilha. É quase certo que nasceu em Inglaterra, por volta de 389 DC, mas em criança foi levado para a Irlanda para trabalhar com um grupo de invasores. De acordo com a lenda, foi na Irlanda que sentiu pela primeira vez o chamamento de Deus. Após escapar à prisão, resolveu regressar à ilha para converter a população à palavra de Cristo. Quando o fez, os seus esforços depressa obtiveram resultados. A nova religião provou ser popular, mas as tradições antigas não desapareceram completamente. O cristianismo estabelecido na Irlanda tinha uma identidade própria, uma identidade celta. A prática do monarquismo pode ser a principal característica do cristianismo celta. Cada monge estabelecia a sua própria forma de expressar a fé. Alguns escolhiam viver sozinhos em pequenas cabanas de pedra, muitas vezes nos locais costeiros mais inacessíveis. Outros tornavam-se missionários, levando a igreja celta para outros locais das Ilhas Britânicas e para outros países. Outros ainda escolhiam viver para sempre em mosteiros, cujos edifícios tinham estilos semelhantes. O mosteiro cristão celta era tipicamente construído com uma muralha defensiva. No centro, encontrava-se a própria igreja. Lá perto, situava-se a torre sineira irlandesa. Dentro do complexo foram ainda construídos quartos e pequenas casas para as visitas. Os monges viviam e trabalhavam em edifícios circulares dispostos disciplinadamente perto da muralha defensiva. E realizavam trabalhos valiosos. Na segunda metade do primeiro milénio, alguns dos trabalhos mais surpreendentes da arte religiosa alguma vez produzidos foram criados em mosteiros irlandeses. A chegada do cristianismo à Irlanda trouxe consigo o presente da alfabetização. Nos séculos seguintes, muitos cristãos irlandeses dedicaram-se a copiar os evangelhos. Mas não eram simples passagens da Bíblia. Eram os evangelhos iluminados, textos bíblicos que muitos pensam ser os mais belos alguma vez criados. Muitos deles ainda podem ser admirados atualmente. Em Dublin, no Trinity College, podemos admirar o chamado Livro de Kells. Iluminuras como estas representam mais arte visual do que literatura e revelam claramente a influência do espírito artístico dos celtas. Quando as pessoas pensam nos celtas, uma das primeiras coisas de que se lembram é a arte celta dos desenhos curvilíneos. Era um estilo de arte que se desenvolveu ao longo de muitos séculos e continuou a desenvolver-se até à Idade Média, na Irlanda. Por isso, na verdade, a arte celta cobre um longo período de tempo, mas as suas origens remontam ao contacto entre os povos celtas com os povos do mundo mediterrâneo. Os gregos e os romanos possuíam uma arte clássica muito bonita e os objetos trocados com os povos celtas eram muitas vezes decorados com um estilo elegante e clássico. Então os celtas começaram a imitá-lo e a desenvolvê-lo, transformando-o em algo completamente novo. A arte celta é surreal. A arte celta é uma mistura magnífica de naturalismo e fantasia. Penso que é feita da mesma matéria de que são feitos os sonhos, as visões e, por vezes, os pesadelos. Parece ser abstrata. É muito diferente da arte clássica que se baseia no realismo, quase num realismo fotográfico. A arte celta tenta evitá-lo. Por isso, pode começar por trabalhar uma cena de um animal, de uma planta, de uma árvore, de uma planta ou de um humano, mas leva-a mais além, encontrando prazer nos padrões e nos desenhos. E o padrão é mais importante do que a representação. A chegada da alfabetização à Irlanda levou à criação destes maravilhosos documentos cristãos, mas também levou a outra coisa. Antes da chegada de Patrício, a tradição dos bardos que contavam histórias continuou a florescer. Como sempre, era uma tradição oral. A introdução da escrita significou que, finalmente, a tradição oral se transformou em literatura. Foi esta a origem das grandes lendas irlandesas. Essas histórias foram modificadas ao longo dos séculos.
Muitas delas têm versões diferentes e o seu valor como documento histórico é dúbio. Mas fornecem-nos uma visão colorida e poética da sociedade guerreira que permaneceu na Irlanda após a vitória de Roma. Descrevem grandiosos banquetes e comemorações, contam histórias de mulheres fortes e guerreiros nobres, captam completamente o espírito do povo celta. E os seus temas inspiraram muitos escritores. As lendas irlandesas são, à parte de tudo, histórias maravilhosas. São constituídas por histórias fantásticas desde os mitos históricos irlandeses. Mas, além daquilo que pensamos que são também muito subtis, uma serena subtileza contra o paganismo. Por isso, começamos com algo que aparentemente se parece com uma história. Vamos dar o exemplo do maravilhoso mito de Ulster, o ataque em Coney, que foi aparentemente uma grande batalha entre duas das províncias mais a norte da Irlanda, Ulster e Connaught, sendo as figuras centrais dois touros, um do Ulster e outro de Connaught, o grande touro branco e o grande touro castanho. A história gira em torno de ambos e termina com uma enorme luta até à morte entre os dois touros, que acabam por se matar. Mas penso que se tratava de uma afirmação contra os sacrifícios animais que a Igreja cristã desaprovava e contra a futilidade da guerra, pois nenhum dos lados venceu. Temos então estas histórias incríveis com uma subtil mensagem moral incorporada. E não interessa se compreendemos essa mensagem ou não. São histórias muito boas. Ainda há tantas pessoas a querer ouvir estas histórias maravilhosas que a Irlanda tem vários contadores de histórias, seguindo a antiga tradição dos bardos. A melhor de todas as histórias que contam está relacionada com os feitos de Fine McCall. As histórias desse grande guerreiro fazem parte do chamado ciclo feniano da literatura irlandesa. Fine era um guerreiro corajoso, mas não só. Também foi poeta, líder de um grupo de homens cujas habilidades com as armas igualavam as suas habilidades com as palavras. Para muitos, Fine foi a maior figura de todos os tempos das lendas irlandesas. De acordo com a literatura feniana, o grande poder de Fine McCall foi demonstrado quando este se apaixonou por uma gigante na ilha escocesa de Staffa. A lenda diz que essa paixão está na origem da Estrada do Gigante, uma formação de rocha basáltica situada na costa do norte da Irlanda. Dizem que foi Fine quem construiu este fenómeno natural para poder alcançar o objeto distante do seu desejo. Em histórias lendárias como esta podemos sentir o espírito de um povo da antiguidade. Na Irlanda, o estilo de vida celta acabou por desaparecer frente às invasões dos vikings e ao poder do cristianismo medieval que trouxeram também um Fine a outra grande história, uma que começou na Europa Central quase 2 milénios antes. Foi uma história muitas vezes misteriosa, mas os esforços dos arqueólogos, os relatos do mundo clássico e a herança cultural dos próprios celtas permitem-nos admirar os feitos de um povo extraordinário.